Bom dia, turma da CV. Está começando mais um Café com CV, episódio 75, dia 4 de março de 2024. Bom dia para todos. Eu estou aqui tomando meu café. Esperar um tempinho para o Instagram chamando a turma. Hoje nós vamos falar sobre mindset, mentalidade vencedora na CV, na comunicação visual. Quero contar um pouco da minha história com essa questão de mentalidade vencedora na comunicação visual. E nós vamos falar um pouco, como se dobra os lucros, como ganha dinheiro na comunicação visual, tendo uma mentalidade forte, tendo uma mentalidade vencedora. Esperar o Instagram chamar todo mundo. Importante a gente já começar a segunda-feira animada, com esse pensamento positivo e uma mentalidade forte no nosso mercado da comunicação visual, Turma, então vou começar. Nossa live ela é meia hora só para a gente começar a semana bem, falar um pouco de nosso mercado, Quem não conhece o Café com CV, toda segunda-feira às 6h30 da manhã tem uma live, ou ela é escolhida aqui no Instagram, a gente faz uma votação, ou ela é escolhida no nosso grupo de WhatsApp, que é o CV Experience Community. Turma, falar um pouco sobre mentalidade vencedora na CV. Para isso eu preciso contar um pouco a minha história, começar a contar um pouco a minha história como empreendedor da área, Muita gente sabe que a Televela começou de uma empresa de acrílico e para você conseguir ter uma mentalidade vencedora e você conseguir de fato ganhar dinheiro no nosso mercado, você precisa saber fazer conta, Você tem que fazer conta. Então eu comecei dessa forma. Eu comecei assim, cara, preciso entender que aonde eu quero chegar, Aonde que eu quero chegar com as minhas vendas no nosso mercado? Eu quero chegar, a minha venda com nossos mercados, eu quero chegar a faturar tantos X mil reais, por exemplo. E eu pegava esses X mil, vou dar um exemplo aqui, eu quero faturar 100k. Como que eu vou faturar 100k? Qual que é os produtos que eu tenho, eu tenho, naquela época eu fazia muito troféu e medalha, Então esses eram os produtos que eu mais vendia. E aí eu virei e falei assim, cara, eu preciso fazer troféu e medalha para grandes clientes. Não adianta eu querer fazer troféu e medalha para poucos clientes, Porque senão eu vou ter que ter um volume muito grande e tendo esse volume muito grande eu vou conseguir faturar o que eu queria. Mas como era difícil de você conseguir ter esse volume muito grande, eu falei assim, vendendo para poucos e para clientes diretos, eu falei assim, eu preciso atender empresas, corridas de aventura, corridas de rua, campeonatos de bicicleta, eu preciso fazer isso para me conseguir atingir o 100k lá desejado. E aí eu comecei a fazer conta e comecei de fato a procurar grandes clientes. E o primeiro cliente que a gente pegou assim, eu lembro que a gente depois atendeu esse cliente muito, que é importante você ter clientes recorrentes no seu negócio. Eu comecei a vender muito para esse cliente depois, foi o BMG, o Banco BMG. Então eu descobri que esses caras estão fazendo muito troféu e tudo, isso prospectando, procurando entender o que eles estavam fazendo e descobri. E aí consegui ir na pessoa que comprava esses troféus, falei, eu faço troféu, quero vender para vocês, tem um preço diferenciado, tem um produto muito bom e tudo, vamos conversar. Conversando, eu atendi o BMG por vários anos fazendo troféu de acrílico e era muito na época, Na época, para a TLV que fazia 15 troféus, e mais 100 medalhas, eu peguei o primeiro serviço com eles, 400 troféus. 400 troféus. E eu lembro que esse serviço que me proporcionou comprar uma máquina, foi a primeira máquina na época da ceia do acrílico, que foi uma Holland, que é uma máquina que imprimia e recortava. Essa começa a minha história na comunicação visual.
né? Essa começa de fato a nossa história, a nossa virada de chave na comunicação visual. O que eu quero chegar com isso? Que para você ter uma mentalidade vencedora, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma meta, né? Você tem que ter uma meta. Desculpa. Você tem que ter uma meta. Como é assim que você tem que ter uma meta? Nós começamos um ano agora, estamos entrando aí no terceiro mês do ano, e você tem que ter uma meta trimestral, semestral e anual, né? Então, você tem uma meta lá. Vamos lá. Tem uma meta de vender R$1 milhão em 2024. Beleza. Qual que é os produtos que eu vendo? Né? Como é que eu vou conseguir chegar a esse valor? Né? O que eu tenho que vender para conseguir chegar a esse valor? Eu tenho que vender, né? Vamos pôr a conta aqui de padaria. Para mim vender 1,2 milhão, eu tenho que vender 100 mil por mês. O que eu tenho que vender de produto? Quais produtos que eu tenho que eu posso vender 100 mil? Eu tenho esse que eu vendo que é ticket médio baixo, eu tenho esse que é médio, eu tenho esse que é alto. Beleza, então eu já sei quanto eu quero vender no ano, quanto que eu tenho que vender no mês, que produto que eu vou vender. Agora, quem vai vender? Qual que é o time? O meu time sou eu e mais um. Beleza, então se eu sei mais um tem que vender 100 mil, cada um tem que vender 50, né? Ou um vai vender 70, outro vai vender 30. E aí você vai fazendo essas contas, você vai chegando, e aí você vai chegar em um momento que vai falar assim, cara, a meta que eu quero, eu não consigo com esse time. Ou então, eu não consigo com esse produto que eu vendo hoje. Como é que eu entendi que é o seguinte, que eu tinha que sair do mercado de acrílico, eu estava lá no mercado de acrílico, eu tive que sair do mercado de acrílico para ir vender outros produtos. Por que eu cheguei a essa conclusão? Exatamente por causa dessa conta que eu fiz, né? Aí eu comecei a vender 100 mil de troféu e de medalha por mês, e eu virei e falou, 100 mil tá pouco, eu quero vender mais, eu quero vender o dobro, eu quero dobrar meu lucro, eu quero vender 200 mil. E com aqueles produtos que eu vendia, naquela época, eu não conseguiria vender os 200 mil. Por quê? Porque, de fato, o mercado ele não consumia esse produto dessa forma, do jeito que eu faço. Quantos tipos de troféu tem? Eu só fazia troféu de acrílico, né? Além de ser um segmento pequeno, era um produto muito específico. Porque existe troféu de metal, existe troféu de madeira, existe troféu de várias formas, né? De várias matérias-primas. E aí eu virei e falei assim, cara, vendendo troféu e medalha, display de acrílico, que eu não vou chegar onde eu quero. O que eu preciso fazer? Eu preciso correr atrás de entender de produto, que eu preciso colocar no meu portfólio outros produtos. Que produtos? Na época eu já tinha máquina de impressão digital, porque eu fazia os adesivos para as medalhas e para os troféus. Eu vi e falei assim, agora eu tenho que começar a pensar em outro produto, porque com essa conta que eu cheguei aqui, eu não vou conseguir atingir o meu resultado. Eu não vou conseguir bater a minha meta lá, que era X milhões por ano. Então, se eu não consigo bater essa meta, porque o meu produto ele não é um ticket alto, né? Ele não é um produto caro, que tem um volume de venda maior, e o time que eu tenho não consigo vender, eu preciso mudar essa estratégia, né? Por isso que tem que ser mentalidade, por isso que eu falo que a mentalidade vencedora na CV. Eu preciso mudar isso, eu preciso ter um produto que eu consiga bater minha meta, eu preciso ter um time que eu consiga atender esses clientes, e eu preciso ter um mercado que consome esse produto. E aí foi aonde que eu comecei a fazer outras coisas na época nascia do acrílico. Eu comecei a fazer placas de PS, porque eu já tinha máquina de impressão e a máquina laser cortava PS. Eu comecei a fazer display de PS, porta-guardanapo de PS, eu comecei a agregar outros tipos de produto no meu negócio. E aí a virada de chave nossa assim, foi aonde nós conhecemos nosso maior cliente, que na época que era a Ambev, foi que a gente foi numa feira, teve uma feira em Belo Horizonte, de Feira do Empreendedor, que chama, no Senai na época, e lá eu conheci um produto muito legal, que eram uns móveis que você adesivava ele, você desmontava e montava, uns móveis modulares. E eu olhei aquilo, eu nunca tinha visto,
eu virei e falei assim, cara, que coisa legal. Não tem nada a ver com o meu negócio. Tem nada a ver. O que tem uma empresa de acrílico a ver com móvel de PS desmontado, adesivado? Falei, cara, eu vou comprar um negócio desse, vou fazer umas fotos, vou fazer um portfólio e vou soltar isso no mercado. Eu achei o produto muito inovador, muito legal. E fui lá e comprei 2 kits daqueles móveis, adesivei eles e soltei ele pro mercado. Postei no Orkut na época, no Facebook, postei no... Eu tinha um amigo meu que tinha uma revista, chamava Estilo Magazine, fiz um anúncio legal com esses móveis e tudo, até que um dia a Ambev bateu na minha porta e falou assim, cara, eu achei isso legal, quero colocar isso num camarote, móvel personalizado. E aí, cara, ali começa a nossa história na comunicação visual, né? E aí um dia que eu fui entregar esses móveis, eu lembro até hoje, que era um camarote do Guaraná Antártica, para um evento muito grande que tinha aqui, que chamava Pop Rock Brasil. Eu lembro até hoje, quando eu fui lá entregar esses móveis, e aí eu vi o que era comunicação visual. Eu me interessei para aquele mercado que eu nunca tinha pensado em trabalhar e nunca tinha visto. Que foi o quê? Aquelas lonas de grandes formatos, cenografia de camarote, luminoso. Eu peguei vi aquilo ali tudo, falei, gente, isso aqui existe muita oportunidade. Máquina de impressão digital pode te dar muita oportunidade, pode fazer muita coisa. E aí eu comecei a estudar o mercado. Por que eu estou contando essa história, gente, para vocês? Para vocês entenderem e fazer o contexto aí de como é que funciona você ter uma mentalidade forte. Primeiro, você tem que ter uma meta. Segundo, você tem que desdobrar essa meta, entender, para você chegar até ali, você tem que fazer um mapa. Eu quero sair desse ponto A e para o ponto B. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma estratégia, né? Eu preciso ver o que eu vou fazer. E aí a gente vê dessa forma que eu falei. Eu quero vender quanto, que tipo de produto, com que time. Entendeu? E aí você vai ajustando essa máquina. E aí eu comecei a atender a Ambev e vi que ali existiu um potencial muito grande de fazer vários negócios. Um potencial muito grande. E eu virei e falei assim, agora eu vou entender o que eu consigo atender esse cliente. Porque ele tem demanda, só que eu não entendo do mercado, não conheço do mercado, não sei como é que faz as coisas, de que forma que faz, né? Mas tem que estudar para aprender. E aí foi aonde que eu comecei a estudar sobre comunicação visual, sobre máquina de grande formato, sobre serralheria, sobre marcenaria. Comecei a estudar isso e entendi que esse mercado era muito grande, o volume era muito grande, as possibilidades eram muito grandes, que era completamente diferente do mercado de acrílico, que era um mercado mais fechado, matéria-prima mais cara, né? Muita gente não compra porque é muito caro, não existia volume de compra. E aí eu virei e falei assim, cara, eu preciso mudar, eu preciso virar de fato essa minha cabeça para esse mercado da comunicação visual, que esse mercado é um mercado muito bom. É um mercado muito bom. E aí comecei essa virada de chave, né? Comecei essa virada de chave. Como que a gente começou essa virada de chave? Primeiro, eu tinha uma empresa que chamava CIA do Acrílico. Eu não posso vender comunicação visual com o nome Companhia do Acrílico, fica difícil. Pô, então vamos criar uma empresa, um nome de uma empresa paralelo para a gente começar a atender. Ah, vai ser como? Ah, vamos colocar... Ah, qual que é o meu nome, o nome da Lorena, sobrenome na TLV Print Solution. A TLV começou assim. A primeira TLV que a gente teve foi a TLV Print Solution. E aí começamos. Pô, agora vamos vender comunicação visual, estudando, procurando cliente, prospectando e vendo. E aí, a partir dali, o nosso negócio começou a crescer demais. Por que começou a crescer demais? Porque o mercado ele consome muito. Os clientes que a gente estava atendendo consomem muito e a gente conseguiu criar um ecossistema que a gente fazia de ponta a ponta para o nosso cliente. O que é o de ponta a ponta, Thiago? Que eu falo que é atendimento 360. Eu conto essa história há muitos anos. Você tem que criar uma situação que o seu cliente ele dependa de você desde o princípio até o final.
Ele tem que contar com você. Então eu comecei a fazer projeto, aí eu produzia, depois eu instalava, entregava, né? Então eu comecei a criar um ecossistema que os meus clientes tinham que comprar só na minha mão. Para aquele cliente ali que eu vendi para ele só o troféu, a medalha da corrida, na hora que eu estava vendo, eu vendia o troféu, a medalha, eu vendia os stands todos para os patrocinadores, com lonas, tendas, estrutura de boxe, iluminação, som, e eu estava atendendo aquele cliente meu que era corrida de ponta a ponta. Eu estava atendendo, além de atender o cara que fazia o evento, a corrida, eu estava atendendo todos os patrocinadores dele, todos os clientes dele, tudo dentro de um pacote só. Então, num serviço que eu vendia só troféu e medalha e faturava ali 10 mil reais, por exemplo, eu já estava vendendo troféu, medalha, comunicação visual, cenografia, um monte de coisa e estava faturando 100 mil, né? 10 vezes mais do que eu faturava vendendo só medalha e troféu. Então essa foi a nossa virada de chave. Essa foi a mentalidade que eu falo que é a mentalidade de crescimento. Você sempre está procurando fazer mais. Você sempre não estar satisfeito com o seu resultado de hoje. Pô, o resultado foi muito bom. Vamos comemorar aqui, top, não sei o que. Mas como é que a gente pega isso aqui que a gente fez, que a gente já sabe fazer porque a gente já fez? Como é que a gente pega isso aqui e dobra isso? Entendeu? Como é que a gente aqui, pô, vendi 5 milhões num ano. Como é que eu pego esses 5 milhões e dobro esses 5 milhões? E aí esse estudo é um estudo contínuo que você vai fazendo sempre para estar melhorando. Então é mudar de mercado, igual eu mudei de mercado, né? Colocar mais um leque de produto, né? Colocar mais gente vendendo, existe esse consumo, colocar mais gente atendendo, prospectar mais, e aí você vai crescendo o negócio. Então a história da TLV, desses 18 anos aí que nós vamos fazer de empresa, a história da TLV ela sempre teve numa constante mudança. Uma empresa saiu da garagem de casa, de acrílico, ela mexeu com cenografia de evento, a gente fez muito evento, depois a gente mexeu com projeto de sinalização, que a gente faz até hoje, depois a gente voltou no negócio. Hoje o nosso momento é uma empresa de comunicação que atende 100% a área de arquitetura, engenharia e design, né? A gente não atende agente de publicidade, a gente não faz cenografia de evento, a gente não faz stand, coisa que a gente já fez demais e hoje não faz mais. Né? Por quê? Porque eu entendi que em vez de eu pegar um stand e fazer um stand que vai me custar 200 mil reais, fazer uma cenografia de um camarote que vai custar 250 mil reais, eu posso vender uma fachada de 600 mil. Né? Eu posso vender uma sinalização de um hospital, por exemplo, de 1 milhão de reais. Eu posso vender uma sinalização de uma estrada, por exemplo, de uma campanha de 4 mil reais, 4 milhões de reais. Então eu consegui entender que o quê? Que eu tenho projetos maiores, tem valores mais altos, mais agregado, que eu ficar vendendo, entrando numa commodity de impressão digital, de tudo, tem valores mais agregados, tem valor, eu consigo vender com um ticket maior, um lucro líquido maior para um cliente só. Mas para isso, gente, tem que prospectar. Você tem que correr atrás desses clientes. Ah, Thiago, é a mesma coisa do cara, eu falo de prospecção, é muito igual garimpo, né? Mesma coisa que o cara tá garimpando, ele vai achar um monte de ourinho pequeno, mas se ele achar um pedaço de ouro maior, vai dar muito mais dinheiro que tanta gente procurando aquele pedaço pequeno de ouro. Então é o que eu falo, a gente precisa prospectar. E aí eu comecei a entender que o quê? Eu não precisava ter 150 funcionários, eu não precisava ter uma frota de 15 carros, eu não precisava ter um galpão de 10 mil metros, né? Por que eu fui crescendo a minha estrutura muito? Porque eu atendi o quê? Um monte de gente. Dentro do meu negócio tinha OS de 100 reais e tinha OS de 5 milhões dentro da mesma empresa. E aí eu comecei a entender o que? Gente, eu tenho que focar nas coisas de 100 mil para cima, 200 mil para cima. Eu vou fazer o de 20, o de 30, o de 50, vou fazer. Mas eu tenho que focar, eu tenho que começar a gastar minha energia lá do topo, para depois eu ir baixando. Não é gastar energia com todo mundo aqui do topo, encher a minha fábrica de ordem de serviço, e quando eu tiver uma muito grande para fazer,
eu não consegui atender porque eu tenho um monte pequeno. Né? Quantas vezes você, na sua empresa, você deixou de mandar um orçamento grande para um cliente porque você não teve tempo de mandar, né? Ou você perdeu porque você demorou para mandar, porque você estava correndo com um monte de OS pequeno, um monte de cliente ligando, um monte de coisa. Então, qual que é a virada de chave que eu tive na comunicação visual? E eu passei por todos esses momentos, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho... Eu sempre me baseio em fatos e dados. Eu estou aqui de uma empresa que saiu da garagem de casa, que estava vendendo um produto, que criou uma meta grande, viu que não atendia, mudei de mercado uma vez, mudei de mercado duas vezes, mudei de modelo de negócio, não mudei de mercado, né? Porque acrílico é comunicação visual, cenografia é comunicação visual, empresa de uniforme é comunicação visual. Eu mudei do quê? Do modelo de negócio. É o que eu falo muito com os nossos mentorados da CV Experience. Qual que é o seu modelo de negócio? Você tem que entender qual que é o seu modelo de negócio, né? Seu modelo de negócio, ele te dá a oportunidade de você vender 5 milhões por ano, 10 milhões por ano? Pô, Thiago, não dá. Eu faço aqui plaquinha, banner, sinalização pequena. Cara, você não vai vender nunca 10 milhões fazendo isso, atendendo isso. Ah, mas por que eu não vou? Porque você precisa de uma estrutura muito grande, você precisa de um volume de compra muito grande, né? Você precisa vender um material que tem muita gente vendendo, que é fácil de fazer, é como se fosse uma commodity, qualquer um faz. Qualquer um tem um PS ali, uma máquina de impressão que vai adesivar e vai te vender, colocar uma dupla face, uma sinalização simples, né? Então você precisa ter o quê? Um produto diferenciado. E eu fui fazendo todo esse exercício de mudança de mercado, de entender o modelo de mercado que me daria mais lucro com a operação menor possível, porque essa é a matemática de qualquer negócio. Como eu vou vender mais, com valor agregado maior, com o custo fixo baixo, né? E com não muito o custo operacional barato. Essa é a matemática maior de qualquer empresário, né? Essa é a matemática ideal para qualquer negócio. E eu fui entendendo que eu tinha que ir mudando o meu negócio para outros mercados, E aí foi mudando. Gente, é uma mudança dolorosa, é uma mudança assim que quando um cliente seu vem com uma cenografia de um evento e fala assim, Thiago, eu estou com a cenografia desse evento para fazer aqui, é de 300 mil reais. Você virar para ele e falar assim, cara, eu não estou atendendo esse mercado mais. É desconfortável, Mas por que você está fazendo isso? Porque você quer ser expert em um segmento, né, e dominar aquele segmento que com certeza é melhor que esse. Porque você já passou por esse e já viu. No meu caso, eu já tinha passado por esse e já viu. Fazer uma sinalização, por exemplo, de um prédio, ou de um hospital, ou de um estádio, é mais tranquilo que você fazer uma cenografia de um evento, né? Lógico, nas devidas proporções, né? De venda, né? De produto. Então, assim, o que eu falo? Para você ter uma mentalidade vencedora na CV, primeira coisa que você tem que entender o quê? Onde eu estou, onde eu quero chegar. Eu estou aqui hoje nesse ponto aqui eu estou aqui hoje com a minha empresa faturando 50 mil por mês, 100 mil por mês, 200 mil por mês. Eu quero dobrar o meu lucro. Então tá, você quer dobrar o seu lucro? Quero. Primeira coisa, o mercado consome o dobro que você quer vender? Sim, consome. Pô, como é que são os seus concorrentes? São muito. Você vai ter que baixar preço demais para fazer isso? Pô, não. Você vai ter que fazer o quê? Pô, eu vou ter, por exemplo, nenhuma empresa de comunicação visual prospecta. Pelo menos na TV, na CV Experience já passaram 35 empresas. Nenhuma prospecta. Gente, nenhuma prospecta. Eles estão lá com a empresa aberta, telefone tocando, atendendo, recebendo e-mail, WhatsApp, site, Instagram, mas ninguém tem lá um time de inteligência de mercado, uma pessoa que chega lá 7 horas da manhã, senta na cadeira e fala assim, por exemplo, hoje, chego lá na TV, vou virar para a pessoa que prospecta também e fala assim, ó, hoje, essa semana eu preciso que você prospecta 30 clientes grandes, 30 obras grandes, 30 grandes clientes que a gente não atende ainda. Nenhuma empresa tem isso de comunicação visual. Nenhuma. Pelo menos as que passaram, que eu sei que passaram na CV Experience, que eu mentorei, nenhuma fazem isso. Nenhuma delas fazem. E aí as pessoas querem ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, seguindo a manada do mercado. Cara, você não tem que seguir a manada. Cada estado é diferente,
né? Cada cultura é diferente uma da outra. Tem um mentorado nosso, da Mentoria Pro, que eu estava conversando com ele na sexta-feira. Ele virou para mim e falou assim: Thiago, eu trabalho sábado de 7 da manhã às 12 horas, a meio-dia, mas eu recebo um monte de cliente na minha empresa. É igual loja. Eu tenho uma porta, eu fico só com o escritório aberto, pô, um monte de gente, um monte de reunião, um monte de gente vem aqui. Coisa mais engraçada. Eu nunca trabalhei sábado na TLV, de porta aberta para atender cliente. Entendeu? Nunca fiz isso. Olha para você ver. Então, cada mercado, cada Brasil é muito grande. Cada região tem as suas diferenças, né? Então, assim, o que é importante é o que você fazer o quê? Primeiro, eu quero sair daqui, dessa meta aqui que eu estou hoje, de 100k por mês, vou dar de novo o exemplo, 100k por mês, eu quero vender 150, eu vou aumentando aos poucos, quero vender 50 mil a mais. Cara, o mercado que você está inserido hoje, ele aceita isso, tem esse consumo, existe? Existe, ótimo. Como é que você vai fazer para vender isso? Pô, eu tenho que contratar mais gente, ou eu tenho que prospectar, eu tenho que fazer uma propaganda, eu tenho que gastar um tráfego pago no Instagram, eu tenho que fazer alguma coisa. Pô, fez. Cara, vendeu? Vendi. Cara, ótimo, comemora, mas aqui eu posso vender 200, eu já vendi 100, estou vendendo 150, eu posso vender 200. Essa é a mentalidade vencedora, né? Você sempre tem que estar subindo a régua. Pô, vendi, comemorei, mas subir a régua, eu preciso subir a régua, eu preciso subir a régua. Porque aí o seu negócio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aí depois, quando você tem uma empresa estruturada, né, que entrega no prazo, que tem um custo certinho, você sabe por mês quanto você ganha direitinho, né, você consegue começar a investir em outras coisas, né, não só naquele negócio seu, mas você consegue fazer outras coisas, aí você começa a ver que seu negócio dá muito resultado, né? Porque vai chegar uma hora que seu caixa vai estar parrudo, vai estar cheio, você não precisa ficar colocando dinheiro mais no seu caixa. Você vai fazer o quê? Você vai fazer outros investimentos. É aí onde que a chave vira e você entende que o quê? Cara, tudo que eu fiz lá atrás, me programei, eu alcancei. Por quê? Porque existe um plano, nem que seja um plano, gente, num papel, nem que seja um plano numa folha em branco, né? Nem que seja um plano que você rabisca aqui, ó, igual eu rabisquei, ó, igual eu rabisquei para vocês. O plano é esse. Pega e fala, ó, tem que sair daqui para mim ir para aqui. Como é que eu faço? O mercado existe? Tem a possibilidade? Tem como? Tem. Eu preciso fazer o quê? É mais produto? Que produto que eu vou fazer? Quem que vai atender? Né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar nessas pessoas que compram? Dessa forma, tudo. Pô, executou. Porque não adianta nada, tem muita gente que fica programando e não executa nada. Então a execução é muito importante. Mesmo que seu plano estiver 30% alinhado, cara, comece a executar que no meio do caminho você vai achar a saída para aquilo que você quer, né? Igual eu achei. Eu vou mudar de mercado, eu vou mudar de modelo de negócio, e aí você vai achando no meio do caminho novas possibilidades e vai mudando. Então, como para mim aquela feira do empreendedor do Sebrae lá foi uma virada de chave, que eu vi um produto muito legal, olhei aquilo e falei, cara, isso pode ser um produto que vai me dar vazão, é legal, é um produto que era mais caro, era um produto personalizado, era um produto que eu conseguiria alugar, não era só vender, eu tinha forma de fazer locação daquele produto, então eu ganhava na locação dos móveis, ainda ganhava na impressão digital, na produção do adesivo. Então olha para você ver. E a partir daquilo ali eu conheci o mercado ACV, de fato, e ali eu fui buscar, estudei, e sempre fazendo isso, né, tendo cuidado de sempre pensar em planos, sempre ter meta, né? Pô, qual que é a meta que eu quero ter para me vender esse produto? Pô, eu quero vender 50 mil desse produto por mês. Pô, vamos lá, quais são os canais de venda? Né? Quem que vai atender? O que eu preciso fazer? E aí você vai desenhando isso numa folha, né? Até que você chegar num formato que você acha que é o ideal, você bota aquilo num PDF, né? E de preferência, eu funciono muito assim, tá, gente? Imprime e coloco na parede. Todo dia eu chego e olho para aquilo. Nossa, olha aqui, ó, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. E isso é muito importante você fazer. Então, se você quer ter uma mentalidade vencedora na CV,
procura fazer isso. Procura pensar grande, procura sonhar grande, procura desenha a sua meta, né? Desenhe o caminho que você vai ter que percorrer para você chegar nessa meta que você quer, né? Entenda das ferramentas que você vai ter que usar, como é que você vai ter que fazer, quem que vai te ajudar a chegar lá e acelera, pé no acelerador, enrola o cabo na mão do acelerador. Por quê? Você vai sempre estar crescendo, sempre estar com a mentalidade vencedora, sempre estar com o mindset de crescimento no mercado, que o seu negócio vai estar numa constante evolução, uma constante crescência. Por que eu vejo que as pessoas não têm isso hoje na comunicação visual? As pessoas seguem muito a manada, né? Seguem muito o que a empresa do lado está fazendo, segue muito o que as pessoas estão ali fazendo, e acaba que você não consegue criar um plano. Você fica copiando e não cria o seu próprio plano. Então você precisa copiar o seu próprio plano, entendeu? O seu próprio plano. Então assim, turma, chegou no horário aqui, vou aqui preparar para a foto. Isso aí. Bom dia a todos, uma ótima semana para todos. Espero ter ajudado vocês aí a entender melhor sobre o mindset de crescimento, né? Um mindset vencedor na CV, e com certeza, se você executar pelo menos 10% do que eu falei aqui, você já vai ter uma mudança se você não estiver executando nada na sua empresa. Então pense nisso, acompanhe nosso Café com CV, toda segunda-feira, 6h30, uma live aqui, votado ou no Instagram ou no nosso grupo de WhatsApp, beleza? Turma, bom dia e até mais. Abraço a todos.